Boa noite. Uma rápida apresentação. Me chamo uma filha de Deus, viúva, mãe de 5 filhos, 3 netos. Participo da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Cancele, mas participo da comunidade São José, no bairro Canadá. Partilhar com vocês sobre o amor e o chamado. Eu, rezando, me detive num documento do Papa Francisco, que fala sobre a família. É todo um documento falando sobre todas as necessidades da família na atualidade. E eu, para começar, eu vou ler algumas partes desse documento. A partir do Concílio Vaticano II, vários papas de lá para cá escreveram vários documentos da Igreja sobre a família. Paulo VI, São João Paulo II, mas o nosso Papa Emérito Bento XVI escreveu assim na encíclica Deus Caritas Estis: a verdade do amor entre o homem e a mulher. Ele sublinha que o matrimônio, baseado em um amor exclusivo e definitivo, torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. A família é a imagem de Deus, é a comunhão das pessoas. No parágrafo 72 desse documento diz assim: o sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é o dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. O matrimônio, ele é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal, com o sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. A finalidade unitiva do matrimônio é uma exortação constante ao crescimento e ao aprofundamento deste amor. Na sua união de amor, os cônjuges experimentam a beleza da paternidade e da maternidade, compartilham os projetos e as dificuldades, os desejos e as preocupações, aprendem o cuidado recíproco e o perdão mútuo. Neste amor, eles celebram os seus momentos felizes e ajudam-se nas passagens difíceis da sua história de vida. No parágrafo 90, diz assim: o nosso amor cotidiano é o título. No chamado hino à caridade, escrito por São Paulo, vemos algumas características do amor verdadeiro. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso e nem se incha de orgulho, nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Isso
pratica-se e cultiva-se na vida que os cônjuges partilham dia a dia entre si e com os seus filhos. Esse chamado de Deus para a vida matrimonial, para a vida familiar, como já disse, é uma vocação, é um chamado de Deus. E é na família, naqueles próximos, os mais próximos de nós, que nós temos que colocar em prática essas virtudes, esses dons e essas graças que o Espírito Santo nos concede. A paciência, o perdão, o amor, o diálogo, a alegria de ter uma família. Tem um outro documento do Papa Francisco que ele fala que as nossas famílias, elas não são perfeitas, mas nós temos que amar a nossa família do jeito que ela é. Porque a nossa família, a família que o Senhor nos dá como missão para cuidar, os filhos que o Senhor nos dá é uma missão. A esposa, o esposo, o cônjuge que o Senhor nos dá é uma missão. Nós temos que cuidar, nós temos que amar, nós temos que perdoar. E partilhando um pouquinho da minha vida, como é difícil a gente se perdoar em casa. É tão fácil para a gente aconselhar o vizinho, a comadre, o conhecido da igreja, alguém da comunidade. É tão fácil a gente falar para as pessoas: o seu filho está com problema. Não, mas você tem que amar ele. Você tem que levar em consideração isso, tem que levar em consideração aquilo. E esses conselhos que a gente dá muitas vezes para as pessoas, nós não conseguimos colocar em prática na nossa família. Esse é o nosso chamado. Deus nos chama para isso quando Ele nos concede a vocação familiar. Viver o amor de Deus em família. O amor familiar, ele é o que mais se aproxima do amor de Deus conosco. Porque um pai e uma mãe, o filho pode ter todos os defeitos, mas um pai e uma mãe pode brigar com ele, mas nunca vai deixar de amar. O amor de Deus conosco é assim. Nós brigamos com ele, nos afastamos dele, mas ele nunca deixa de nos amar. Quando nós nos voltamos, ele está lá, esperando para nos acolher, como na parábola do filho pródigo. E eu sinto que esse é o nosso chamado. Quando nós decidimos constituir uma família. O nosso chamado inicia na família dos nossos pais, quando nós somos filhos e irmãos. Ele continua quando nós constituímos a nossa própria família. Aí nós mudamos de papel. Aí nós não somos mais os filhos, aí nós somos os pais. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a nos respeitar, a amar os irmãos. Mas eles são os nossos próximos. É ali que nós temos que exercitar e pôr em prática isso. Esses dons, essas virtudes do Espírito Santo. É o primeiro lugar. Tem uma historinha, mas eu gosto muito de pensar nela, e eu medito muito na minha vida familiar sobre ela. Que diz que Deus, quando criou o homem, Ele deixou um espaço vazio. Porque esse espaço pertence a Ele, a Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor por nós, deixou esse espaço em nós para que nós quiséssemos preencher com Deus. E nós, muitas vezes, sentimos esse vazio dentro de nós e vamos tentar enchê-lo com outras coisas. Que a primeiro momento até parece que funciona, mas que logo depois a gente vê que é uma ilusão.
São vários caminhos, são várias opções que nós temos, que o mundo nos oferece para tentar preencher esse vazio na nossa vida, no nosso ser. Esse vazio que Deus deixou, porque Ele nos deu a liberdade para escolher se nós queremos colocá-lo ou não na nossa vida e na nossa história. Responder a esse amor de Deus é quando nós conseguimos perceber isso, que esse espaço tem uma pessoa certa para ser ocupada, para ocupar esse espaço. Quando nós conseguimos compreender que esse espaço pertence a Deus e que colocamos ele no seu devido lugar, que é esse espaço que é o centro da nossa vida, então nós podemos e conseguimos viver esse amor que só Deus consegue nos preencher. E esse vazio está completo. Porque quando nós deixamos Deus, quando permitimos que esse amor de Deus preencha esse local, nós conseguimos amar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, como eles realmente são. Sem querer mudar nada, só louvando e agradecendo a Deus por ter a oportunidade de ter uma família e de se santificar através dessa família. É isso que nós precisamos. Deixar esse amor de Deus, esse amor que só Deus pode nos dar, deixar que esse amor se manifeste através de nós, nas nossas famílias. E aí, os nossos filhos, o nosso cônjuge, vai sentir que ele também é amado por Deus, como nós somos, como cada um de nós somos, como todos nós somos, na sua individualidade. Então, esperemos, demos tempo para as pessoas, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, compreender que o que ele procura está mais próximo dele do que ele imagina. Mas só Deus pode preencher esse vazio e ocupar o seu devido lugar e nos revelar o seu amor. E isso é uma experiência individual. É uma experiência individual. Cada um tem a sua. Mas a partir daí nós conseguimos vivenciar o amor de Deus. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês. Eu espero que vocês possam ter sentido, experimentado esse amor. Porque viver o amor de Deus é isso, é experimentar esse amor e deixar esse amor fluir em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.